Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Crítica do Programa de Gotha, de Karl Marx. Gostaria de começar esse vídeo pedindo para você curtir, compartilhá-lo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, etc. Se você, claro, puder e quiser. Como nós já detalhamos a vida do Karl Marx em outros vídeos, especialmente naquele que é da biografia, né, do Karl Marx, escrita pelo professor José Paulo Neto, eu não me especificarei muito nesse vídeo sobre a obra do Karl Marx. Vou, na verdade, tentar contextualizar mais um outro personagem da época, que foi o Ferdinand Lassalle, que está envolvido nos debates em torno dos quais acabam surgindo esse livro Crítica do Programa de Gotha. O Ferdinand Lassalle, ele foi um líder político bastante importante na época do Marx, aliás, uma parte da vida do Marx, né, que ele faleceu cedo, né, cerca de 40 anos só o Lassalle, e o Lassalle era um personagem político vigoroso, também comunista, também vinculado às ideias da esquerda, mas um personagem que tinha algumas debilidades intelectuais, um personagem um tanto quanto problemático, mas que era um orador potente, um orador vigoroso, um orador muito superior ao Marx, né, que tinha uma liderança intelectual muito, muito superior ao Lassalle, mas na parte política, na parte falando para muita gente, ele não era um orador destacado. Então os dois tinham um relacionamento de certa maneira tenso, mas se respeitavam. O Lassalle por ser essa liderança política e o Marx por ser essa liderança intelectual. O Marx, na verdade, ele até desconfiava um pouco do Lassalle. Ele desconfiava que o Lassalle, que tinha uma ideia comunista um tanto vinculada àquela parte do anarquismo, vinculada ao cooperativismo, né? Ele tinha uma desconfiança de que o Lassalle tinha contatos com o governo do Otto von Bismarck, governo conservador da Alemanha da época, e que ele desejava que o Bismarck o ajudasse no estabelecimento dessas cooperativas, e por conta disso estava disposto a atrair todo o movimento em benefício apenas desse aspecto específico. Mas era uma desconfiança que o Marx tinha, ele não tinha certeza, e por conta disso ele não comentava isso com muitas pessoas, né? Só comentou com pessoas muito próximas a si, e muitos anos depois isso se mostrou verdadeiro. De fato, o Lassalle, de acordo com a intuição do Marx, ele de fato tinha vínculos com o governo do Otto von Bismarck, o que configurava uma traição clara ao movimento, né? E o Lassalle, ele acabou, como eu disse, falecendo novo, né? Ele faleceu com cerca de 40 anos de idade por uma situação tanto quanto prosaica. O Lassalle, ele tinha se tornado noivo de uma mulher, só que o pai dessa mulher abominava a ideia de que sua filha se casasse com um líder político da esquerda. Então ele trancafiou a filha dentro do quarto, dizendo que ela só sairia de lá quando ela aceitasse se casar com uma pessoa que era da predileção desse pai. Então a menina ficou presa, ficou trancafiada, e nesse estado, claro, tenebroso, né, de um machismo absurdo, né, e ela acabou cedendo, né, aceitando casar com uma outra pessoa. E o Lassalle, ao descobrir isso, ele desafiou tanto o sogro quanto este novo noivo para um duelo. E aí ele duelou com esse noivo e acabou que tomou um tiro, e poucos dias depois ele acabou falecendo por conta das decorrências, né, das sequelas desse tiro que ele levou. Então ele faleceu cedo, mas os lassalianos, ou seja, os seguidores do Lassalle, continuaram tendo uma importância política na época, né? Hoje o Lassalle ele é pouco estudado porque ele tinha algumas debilidades intelectuais sérias, né? Mas na época o aspecto ele foi uma liderança política importante, e foi com quem o Marx teve contato. E muitos anos depois, já com o Lassalle já tendo falecido, havia dois partidos operários na Alemanha. Um mais vinculado a essas ideias de Lassalle e o outro mais vinculado às ideias que seriam do Marx. Não era um partido marxista, mas era mais próximo às ideias que o Marx possuía. Então esses partidos estavam fragmentados, né? Eles resolveram se unificar, e ao fazer o programa da unificação, os lassalianos apresentaram um programa que se chamava Programa de Gotha. Então esse livro é justamente a crítica deste programa de Gotha elaborado pelos lassalianos. E aqui agora nós já podemos comentar um pouquinho sobre essa específica edição da Boitempo. Bem, essa edição da Boitempo, ela foi traduzida, teve a seleção de suas notas e dos trechos aqui, de todas as cartas aqui inseridas pelo Rubens Enderle. O prefácio foi do professor Michel Louis, e a
orelha da professora Virginia Fontes, só craques, né, só feras, e nós podemos observar aqui que há uma série de documentos, de cartas, de programas, inclusive veio a entrar depois o programa da Internacional, inclusive até do Mikhail Bakunin, escreve aqui também, ou seja, o trabalho da editora foi muito interessante, se você observar a paginação, a coloração da página, o tamanho da letra, é um livro muito agradável de se ler. Mais uma vez, a Boitempo fez um trabalho primoroso. A única coisa que realmente me desagradou foi que o próprio programa de Gotha, né, o esboço do programa de Gotha, que é o que o Marx faz a análise, faz a crítica, ele está muito adiante, né? Na medida em que você deseja fazer uma crítica do programa, eu acho que seria interessante primeiro apresentar o programa e depois todos os escritos que fazem a crítica a ele. Ela acabou aqui fazendo o inverso. Ela primeiro expôs a crítica e depois mostrou o programa. É como começar a construção de uma casa pelo teto, né? Então, nesse aspecto, a editora cometeu um equívoco, mas a edição é primorosa, é muito bem feita, muito caprichada. Então, o que o Marx faz nesse trabalho, né, nesse livro, que na verdade não era bem um livro, não era um escrito dele, era um comentário dele, uma glosa, né, a esse programa, é pegar um programa que tinha apenas 3 páginas e fazer uma crítica implacável, rigorosa, bastante precisa, bastante acurada sobre esse programa dos Lassalleanos. E o Marx vai apontar uma série de problemas que havia nesse escrito, nesse programa de Gotha. Um deles, para começar, que é logo a primeira frase, né, do programa, é que os Lassalleanos diziam que o trabalho é a fonte de toda a riqueza. Né? O Marx já vai desmantelar essa ideia, dizer, não, a natureza também é fonte de riqueza. Né? Então começa, né, a primeira frase já está errada, ele já vai mostrar por A mais B, aliás, um conceito que vai ser depois muito bem apropriado pelos ecossocialistas, que a natureza também é fonte de riqueza. Um outro conceito muito errático que está nesse programa de Gotha é a fala que a libertação que ele defende, né, a libertação do trabalho pela classe trabalhadora. Não só está errado, né, está muito errado. Na verdade, o que se defende no regime comunista é a libertação da classe trabalhadora, mas não a libertação do trabalho, porque o trabalho ele continuará existindo. Ao contrário, como está escrito lá na ideologia alemã, o trabalho é o que dissocia o ser humano do animal. O animal não trabalha, o ser humano é que trabalha, o ser humano é que controla o seu tempo, o ser humano que já pensa na sua mente, ele já reflete, ele já imagina, ele já projeta na sua mente aquilo que ele vai executar, diferente do animal que apenas segue um instinto. Né? Enquanto houver sociedade humana, haverá trabalho. Né? A forma como esse trabalho ocorre, qual o desenvolvimento tecnológico, a forma como ele é apropriado, e isso sim são características basilares, né, críticas do sistema comunista ou socialista. Né? O próprio Marx vai dizer, o socialismo é o regime do trabalho. Então você dizer que vai se libertar do trabalho, isso é um delírio, né? É um erro teórico absurdo. Né? Um terceiro e último ponto que eu acho que seria interessante destacar é que no programa de Gotha eles afirmam que o trabalhador ele deve se apropriar integralmente do fruto do próprio trabalho. Bem, isso também está muito equivocado. Né? Você imagina um idoso, uma criança, um portador de necessidades especiais, um trabalhador que esteja envolvido em uma atividade que não tenha um produto direto, tal como a pesquisa, por exemplo, que só anos depois vai ter algum tipo de resultado, eles viveriam do quê? Então você precisaria sim de um ente que coordenasse esse trabalho, que se apropriasse do trabalho e o dividisse entre todas as pessoas da sociedade. Porém, aqui nós chegamos a um ponto crítico. Quem vai fazer isso? E de que forma? O Marx vai escrever, então, aqui, de maneira muito meticulosa, vai apontar todos esses problemas teóricos do livro, que não são poucos, como eu disse, são muito mais do que esses 3 que eu citei aqui, e, diferentemente dos burgueses, né, que já faziam uma análise, vamos dizer assim, abstrata, uma análise pouco científica, pouco acurada, que já fazia uma crítica, vamos dizer assim, são comunistas, são de esquerda, são socialistas, já não tem sequer um rigor teórico para analisar aquilo que está sendo dito. O Marx não faz isso. O Marx vai, então, de maneira implacável, de maneira extremamente rigorosa, extremamente atilada, fazer uma análise bem específica daquilo que é dito no programa. Né? O Marx é implacável, né? Consigo mesmo, com os outros, né? É consabido isso. Né? Só o Engels mesmo para suportar o Marx. Né? O Marx era, de fato, um personagem difícil. Né? E, apenas para exemplificar, o programa de Gotha tinha 3 páginas. A crítica que o Marx faz ao programa tem 25. Né? Então ele vai linha por linha, fala por fala, sendo assim implacável na sua análise. E na época eles acabam não expondo a crítica.
né? Eles não expõem a crítica que o Marx havia feito, porque como a ideia era fazer um debate ainda teórico, vamos dizer, e não expor, não fissurar aquela união que estava acontecendo, e o programa acabou recebendo melhorias, não ficou do jeito que o Marx achava interessante, achava ideal, mas ele não ficou tão ruim quanto era a sua versão original, então eles não expuseram a crítica do Marx. Só muitos anos depois, quando aquelas ideias já criticadas nesse escrito do Marx voltaram à tona, aí o Engels agora não dá mais, então a gente vai liberar o escrito aqui do Marx, só censurou uma outra palavra um pouco mais acerba, mas é aí que veio vamos dizer assim, à tona essas glosas ao programa de Gotha que se transformaram nesse livro. A importância desse livro, ela é conceitual. Qual aspecto eu digo a palavra conceitual? Que ele de fato estabelece alguns conceitos que posteriormente seriam muito utilizados por marxistas, comunistas e socialistas. Por exemplo, na página 43, o Marx afirma que, diferentemente do que os lassallianos pressupunham, que apenas seria um vínculo entre o povo e o Estado, um Estado, digamos, mais popular, ele até ironiza, né, dizendo que não se avançará um pulo de pulga na solução do problema apenas aproximando a palavra povo da palavra Estado. Ele vai escrever as seguintes palavras, abre aspas. Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Bem, aqui é interessante comentar um pouquinho sobre essa expressão, sobre esse trecho. Marx explica então que entre o regime capitalista e o regime comunista haverá uma transição, que é o regime socialista, que é a ditadura revolucionária do proletariado. Porém, essa expressão, ditadura do proletariado, ela acabou se tornando uma expressão um tanto quanto anacrônica, porque ela explicitava um certo conceito na época do Marx e hoje ele é totalmente diferente. Bem, ditadura era um governo de emergência em Roma quando acontecia uma guerra. A isso dava-se o nome de ditadura, e é com essa acepção que o Marx utiliza a palavra ditadura, né, rememorando ao conceito romano, e não a um governo opressor, tirânico, autoritário, como nós temos hoje na cabeça, né, porque é o que se tornou ao longo do tempo as ditaduras ao longo do mundo. Inclusive a própria ditadura, que não foi ditadura do proletariado, mas a ditadura sobre o proletariado, que aconteceu nos países onde ocorreu o socialismo real, ou seja, regimes autoritários, com gulags, com uma espécie de sufocação da sociedade civil, um distanciamento entre o partido e o povo, uma criação, né, de uma nova classe, né, burocratizada, parasitária, e uma série de outros problemas que nós, todos que estamos aqui no campo da esquerda, temos que fazer uma análise rigorosa, uma análise acurada para não permitir que estes erros voltem a ocorrer. Então, o Marx utiliza a palavra, né, ditadura do proletariado com essa expressão. Muitos anos depois, o Lenin vai utilizar a expressão ditadura democrática do proletariado, o que hoje poderia parecer um oxímoro, né, ou um oxímoro, a depender de como você quiser dizer a palavra, ou seja, uma espécie de contradição em termos, ditadura democrática, mas não, é porque utilizava a palavra ditadura como uma espécie de uma acepção antiga, que era o comando de uma classe sobre outra. Na época, né, de Marx e Lenin, eles compreendiam que os proletariados deveriam ter o comando, né, a classe dos trabalhadores deveria ter o comando do Estado para, estando no Estado, desfazer o Estado, né, decompor o Estado e decompor-se enquanto classe. Esse seria o objetivo do proletariado no poder. Nesse escrito que eu apontei aqui, logo no início do vídeo, em que mostra que há um escrito do Bakunin, o Bakunin ele faz uma crítica muito precisa, muito atilada. Ele fala o seguinte, que quem acha que um determinado grupo esteja no poder e, estando no poder, vai tomar as ações possíveis para decompor o poder, para desfazer-se do poder, não conhece, na verdade, a espécie humana. A partir do momento que estiver no poder, ele não vai abrir mão dele. É um alerta que o Bakunin faz e que se mostrou verdadeiro. É muito preciso isso que ele está dizendo, e a despeito das sérias debilidades intelectuais dos teóricos anarquistas, especialmente quando vão defender o próprio regime, a gente deve analisá-los com acurácia quando eles estão fazendo a crítica a outros regimes, que muitas vezes são críticas muito proveitosas. E o alerta que o Bakunin fez aqui mostrou-se historicamente muito preciso, muito coerente. Muito bem, há um outro trecho aqui desse livro que também é conceitualmente muito importante, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Começa assim: o direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural por ela condicionado da sociedade. Aqui é só um alertazinho para aqueles que
põem no sistema judiciário, né, esperam do sistema judiciário o avanço da sociedade. Né? Devagar com andor que Santa de barro. Mas vamos aqui à parte mais importante. Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual, quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital, quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Esse trecho aqui é muito importante e compensa que ele seja analisado de maneira um pouquinho mais meticulosa. Olha, numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual. Na época do Marx, alguns trabalhadores, vamos dizer, pensavam e outros executavam. Era um pouco mais, a clivagem era maior, né, entre quem pensava em quem era, vamos dizer, tinha um trabalho intelectual e entre aquele que executava, aquele que tinha um trabalho manual. A gente pode observar isso de maneira um pouco caricata, mas um tanto quanto brilhante também no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, que ele fica o dia inteiro lá fazendo com aquela chave, né, girando a chave, girando a chave, girando a chave, a tal ponto que ele vai para casa, né, ele continua girando a chave daquele jeito. Então, hoje o trabalho não é tão repetitivo assim, mas ainda há uma divisão clara entre, especialmente aquelas pessoas que têm uma importância menor dentro de corporações, dentro de pequenos negócios, ou seja, a pessoa que é um vendedor, ele fica ali o dia inteiro, a vida inteira como um vendedor, ele não muda, ele não coordena, ele não usufrui de outras possibilidades, ele não pode mostrar todo o seu talento, todas as suas potencialidades, porque o próprio meio em que ele está o impede. Então, assim, aqui já é um alerta do Marx, né, dizendo que o ser humano pode mais, né? Ele pode se exigir mais, pode aprender mais, não precisa ficar numa atividade repetitiva, brutalizada por toda a vida. Outro aspecto aqui, abre aspas, né? Quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital. Isso porque, como Marx bem aponta, né, de maneira muito precisa nos manuscritos econômico-filosóficos, o trabalho, na forma como ele se realiza na sociedade capitalista, é uma espécie de trabalho castrador do ser humano. Né? Ele castra a alma do ser humano, ele afoga o ser humano, ele sufoca as suas potencialidades, ele é um trabalho desumanizador. A pessoa não se realiza enquanto trabalhador, muito ao contrário. Por isso que todo trabalhador, na média, foge do trabalho como foge da peste, né, como bem diz o Marx. Então, o que ele quer aqui é um trabalho mais humanizador, um trabalho no qual o ser humano possa se apropriar em coletividade do fruto do seu trabalho e, por isso, possa se realizar de maneira mais plena naquilo que executa. Outro aspecto. Quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade poderá escrever em sua bandeira de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. É muito importante essa parte, especialmente esse início aqui que eu citei, porque em conjunto com o desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, ou seja, não é aquele indivíduo unilateralizado, aquele indivíduo que só é capaz de fazer uma única coisa, não, juntamente com o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade, né, na sua plena capacidade, deve ocorrer um desenvolvimento das forças produtivas, dos meios de produção, que vão permitir que mais riqueza seja criada, mais riqueza seja engendrada. Marx diversas vezes vai destacar que o trabalho, claro, é a atividade humanizadora por excelência, mas o ser humano se realiza na sua plenitude quando usufrui da arte, quando usufrui da literatura, quando usufrui da cultura, esportes, enfim, outras atividades de entretenimento. Ou seja, quando ele pode se humanizar, quando ele pode ter contato com seus amigos, com a sua família, quando ele pode exercer atividades que não estão vinculadas unilateralmente com o seu meio de consecução da sua vida, com o seu trabalho. Ou seja, na medida em que você evolui as suas forças produtivas, você pode trabalhar por menos tempo, pode despender menos tempo da sua vida para o seu próprio sustento e exercer essas outras atividades que propriamente humanizam uma pessoa. Esse é um conceito extremamente importante dentro do marxismo, né? O desenvolvimento das forças produtivas é um elemento indissociável do marxismo. Precisa de mais tecnologia, precisa de mais indústrias automatizadas, precisa de um desenvolvimento maior para que o ser humano possa usufruir
de uma maneira distinta da de hoje, das suas próprias potencialidades, né? Então, muitas vezes, essa parte que é citada, mas especialmente essa última frase, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Só essa última frase, que é a que é mais comumente citada, ela até me incomoda um pouco, porque ela parece um pouco um conceito abstrato, um conceito utópico. E o Marx, na verdade, ele era um autor visceralmente anti-utópico, né? Ele se dissociava, né, de maneira firme, né, intelectualmente, daqueles que eram considerados por ele mesmo, né, os socialistas utópicos, tais como Owen, Saint-Simon, Fourier. Marx compreende o comunismo, primeiramente na ideologia alemã, de maneira um pouco mais abstrata, e depois de maneira mais específica no Capital, o comunismo como o desdobramento da sociedade atual em uma sociedade mais justa, mais equânime, mais progressista, e ele vai escrevendo sobre os meios para se alcançar esta sociedade, mas ele não engendra uma nova sociedade em sua mente, uma sociedade perfeita, uma sociedade idealizada, tal como a República de Platão, ou tal como a Ilha de Utopos, né, a Utopia de São Tomás Moros, tal como a Cidade do Sol de Tommaso Campanella, sociedades idealizadas, sociedades utópicas que são tão perfeitas que, diga-se de passagem, são estáticas, né? São sociedades que não mudam, né? O que é uma divergência intelectual gravíssima em relação ao marxismo, que vai considerar que a sociedade está sempre mudando, sempre, né, dialeticamente se alterando. Então, o Marx tinha aversão a isso. Então, quando as pessoas citam apenas essa última frase, eu sinto um pouco de receio, porque parece que estão já de braços dados com uma espécie de socialismo utópico. Bem, outra coisa que eu gostaria de destacar nesse livro, que tem a sua importância, é a capa, que está escrito aqui, tem esse projeto gráfico, eu acho interessante aqui da Boitempo, sempre curioso, e existe essa frase: cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Essa frase pode parecer contraditória, porque você faz no livro toda uma análise extremamente meticulosa de um programa. Aí diz na capa que o movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Não haveria aí uma antinomia grave? Na minha concepção, não, mas é um alerta, né? Uma espécie de alerta dialético. A praxis, ela se caracteriza por ser esse movimento que parte da teoria, ou seja, a teoria vai fundamentar a prática, porém há um conceito marxista claríssimo, né, e ele é, vamos dizer assim, peremptório, né, que afirma que a prática é o critério da verdade. Então não basta a teoria. A teoria, ela tem que fundamentar a prática, já bem disse o Lenin, né, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, né? Há uma frase de uma música dos Engenheiros do Havaí que diz: nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Bem, politicamente isso não é verdadeiro, né? Isso pode valer em várias coisas, mas politicamente não. Você precisa de um norte, você precisa de uma carta geográfica, você precisa de uma bússola, senão você não chega a lugar nenhum, né? Então você precisa da teoria revolucionária. Por outro lado, se essa teoria não tem vínculo com a prática, se ela não tem vínculo com os trabalhadores que ela pretensamente representa, ela não adianta de nada. Esse é o alerta que o Marx está nos dando aqui. Então a praxis, né, muito bem descrita naquele famosíssimo livro, e muito, né, extremamente importante livro do filósofo mexicano Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofia da Praxis. A praxis, ela é caracterizada por essa interlocução dialética, por esse movimento dialético entre teoria e prática. A teoria fundamenta a prática, ao se realizar, ela se depara com 1000 novos óbices que vão precisar de uma nova teoria. Essa teoria, portanto, é alterada, fundamenta novamente a prática e novamente enfrenta novas necessidades de mudança, e assim ela vai em um movimento eterno. Então, o alerta que o Marx provê aqui, né, que acabou entrando na capa, ele é um alerta, vamos dizer assim, dialético, né? A teoria não pode caminhar dissociada da prática, senão ela não chega a lugar nenhum, nem de um lado nem de outro, nem só a teoria, nem só a prática. Bem, fazendo um balanço aqui do livro, esse livro tem uma importância porque ele consegue estabelecer determinados conceitos. Por exemplo, o conceito dos socialistas. O que eram socialistas na época do Marx? Da mesma maneira que ocorre ainda hoje nos países anglo-saxões, em que os socialistas são uma espécie de pequenos burgueses que têm alguma consciência social, ou seja, são pequenos burgueses que olham este mundo sujo, cruel, sórdido, iníquo, perverso, onde as pessoas não se realizam enquanto seres humanos, onde os sonhos são afogados, onde as pessoas não podem ter a vida que não só merecem, mas por aquilo que elas fazem por onde. É muita conta para pagar, é muito boleto, é sempre um problema, é sempre a dificuldade, as pessoas padecendo para viver. Eles observam esse mundo e, ao invés de tentarem fundamentar uma nova sociedade, ao invés de tentarem
criar, revolucionar esta sociedade existente, eles preferem a escolha de tentar amenizar as situações mais agudas, amenizar as situações mais dramáticas, ou seja, dar um pouco de migalha aos pobres e não engendrar uma sociedade que altere este movimento de coisas que, vamos dizer, produz estes pobres. Ele prefere manter as coisas como estão, manter o problema e amenizar os seus conteúdos mais dramáticos e não alterar o paradigma que engendra essa existência de pobres. Então, era vamos dizer assim, uma concepção política muito limitada. E já para os marxistas, a partir desse livro aqui, do Crítica do Programa de Gotha, o socialismo não é isso. O socialismo é o regime de transição entre o capitalismo e o comunismo. Em outros termos, é o regime no qual os trabalhadores controlam os meios de produção, a modalidade do trabalho e o excedente econômico. Para os marxistas, este é o socialismo. E se outras personalidades dão outras acepções à palavra socialista, você deve analisar o contexto histórico, o contexto local e qual ele está inserido para avaliar o que ele diz, o que ele quer dizer quando se afirma socialista. Então, a importância desse livro é uma importância conceitual, estabelecer o que é socialismo, o que era a ditadura do proletariado, de maneira um pouquinho específica e eventualmente um pouquinho abstrata, como seria a sociedade comunista, ou seja, ele ajuda, né, ele auxilia, ele contribui para certas terminologias que ficavam tanto quanto perdidas na época do Marx, mas é uma importância apenas complementar. O livro Crítica do Programa de Gotha não é um livro seminal, um livro, digamos assim, indispensável dentro do marxismo. É um livro, sim, importante, é um livro, sim, justo, correto, agradável de se ler, mas compreendido dentro desse contexto, como um livro complementar. O Marx, quando o escreveu, ele já era um Marx bem maduro, ele já tinha experienciado a Comuna de Paris, já era um personagem bastante experiente, então é uma leitura bastante rigorosa, bastante de caráter científico, bastante aflorado, mas há de se fazer essa ressalva que é um livro complementar. Não tem a mesma importância da ideologia alemã, dos Grundrisse e dos 3 volumes do Capital. Ele é um livro só complementar, não é um livro seminal do marxismo. Naturalmente, essa foi apenas a minha singela opinião, eu gostaria de saber a sua. Você já leu o livro Crítica do Programa de Gotha? Concordou com a leitura que eu fiz aqui? Leu alguma outra obra do Marx? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração, fiquem bem, até a próxima. Tchau, valeu!